Boa tarde, gente. Só justificando o atraso da live, é porque um dos participantes teve problema com o vídeo e com o áudio. Então ele não vai poder participar hoje, o Rodrigo Seninha, que era um chefe de cozinha, mas a gente vai continuar mesmo sem ele, infelizmente. Felizmente aí teve esse atraso, mas vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou o Gustavo, sou JM, e vou ser um dos mediadores da live de hoje, tá? Eu sou a Débora, sou a Java Multiplicadora do Centro da Juventude Alvorada, e eu vou pedir que as participantes se apresentem, por favor. Qual das duas aí se opõe? Quer começar? Posso começar? Vamos lá, Bruna, por ordem alfabética. Tá. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? É um prazer poder estar aqui a convite do CJ, então, para conversar com vocês um pouquinho, né, sobre profissões e mercado de trabalho, tá? Eu sou a Bruna, então, sou psicóloga, né? Eu atuo na área de carreira e RH. Então, trabalho basicamente com atração e seleção. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu trabalho no PUC Carreiras, tá? Que é o setor da Universidade da PUC, para quem é de Porto Alegre, né? Ou de fora possa conhecer, que é a área da universidade que trabalha em empregabilidade, né? O nosso propósito lá é fortalecer esse elo entre a universidade, que é quem tem os alunos, e também o mercado de trabalho, né? Mas lembrando que o PUC Carreiras, eles não se destinam somente a alunos da PUC, né? Eu vou explicar para vocês melhor um pouquinho depois. Pode passar a telinha aí. Daí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, o pessoal vai mediando e a gente vai conversando, tá? O que a gente veio falar aqui hoje, então, né? De inserção no mercado de trabalho, né? Inserção e permanência. Como que eu entro no mercado e como que eu vou permanecer nele, tá? Pode passar. Essa sou eu, então, né? Como eu falei para vocês, sou psicóloga, sou consultora de gestão de talentos dentro do PUC Carreiras e sou mãe da Pretinha, que é a minha cachorrinha, né? Ela tem 1 ano. Então, tudo isso faz parte do meu universo, né? A gente nunca é só o lado profissional, eu acho que o lado pessoal, a gente nunca se separa dele, né? Então, por isso que eu coloquei a apresentação dessa forma. Ali nessa visualização tá o meu e-mail, tá? Meu e-mail, se vocês quiserem conversar comigo depois da live, me mandar contatos, enfim, eu fico bem à disposição, tá? Deixa eu passar. Bom, e aí a gente chega naquela pergunta, né, pessoal? Quero me inserir no mercado de trabalho, e agora? O que eu vou fazer, né? Quando a gente pensa nisso, a gente tem algumas coisas que a gente pode trabalhar, né, que a gente pode pensar para que a gente consiga tanto essa inserção quanto a permanência nesse mercado, mas muito pensando vocês, né? Quem está tentando se inserir, né? E isso a gente sempre fala na área de carreiras que é sempre através do autoconhecimento, né? Pode passar, por favor. Por que eu estou falando isso de autoconhecimento, né? Quando a gente fala de se inserir no mercado e de permanecer nele, a gente cria, obviamente, estratégias, né? E uma das estratégias que a gente pensa quando a gente fala sobre isso é a marca profissional. A marca profissional de vocês não são habilidades e nem competências. São outras coisas que eu vou falar com vocês depois, né? Mas a marca profissional de vocês é sempre o diferencial de vocês. É a maneira como vocês se apresentam, é a maneira que, quando a gente pensa num assunto, como que eu vou ser lembrado? Eu me comunico bem. Bom, ok, essa é uma habilidade, né? Mas de que forma eu me comunico quando eu tô chegando em algum lugar? Será que eu posso aproveitar essa habilidade para trazer dela a minha marca profissional? Né? Ou, por exemplo, algum assunto que eu domino, que eu falo, que eu gosto, que eu estudo, né? Eu, como eu falei para vocês, trabalho na área de RH e carreira, né? Então, qual é a minha marca? É a área de RH e carreira, né? Quando a gente fala desse assunto, pode ser que vocês cheguem no meu nome, como eu tô aqui hoje, né? Então, essa é a marca da gente, tá? Pode passar. E isso está muito ligado nessa pergunta, né? Que imagem os seus colegas têm de você, né? Então, pode ser
os colegas do colégio, os colegas do centro, né, do CJ, pessoal da família, outros grupos de amigos, se já fez algum estágio, né, algum outro curso, que se façam essa pergunta, né, que imagem que os colegas de vocês têm de vocês, né, que imagem que eu estou passando. Né? Tudo isso ajuda, como eu falei antes, a questão do autoconhecimento, né? É lógico que isso vem de um terceiro, né? Que imagem eu transpareço, mas isso sempre vem de uma ação minha, né? Do que eu estou transparecendo, de que forma as pessoas estão me vendo e o que eu estou fazendo para elas me verem dessa forma. Será que eu concordo com isso? Será que eu discordo? E se eu não concordo ou eu discordo, o que eu posso fazer para mudar, se eu acho que é necessário ou não, né? Manter aquilo que eu acredito que está ok, tá? E também nos traz essa segunda pergunta, como que eu quero ser visto, então? A primeira pergunta é, como as pessoas me veem e como que eu quero ser visto, né? O que eu estou fazendo nas minhas relações, dentro dos lugares que eu passo, e quando a gente fala disso, claro que a gente sempre traz para um contexto profissional, mas se a gente pensar quem está tentando se inserir no mercado, quem está começando, vocês que são bem jovens, né? Pessoal do CJ, por exemplo, tem que pensar sempre isso, assim, de que forma eu quero ser visto, né, com os outros, que forma a minha atitude pode estar impactando na onde eu estou inserido, o que eu estou fazendo, né, o que eu estou fazendo para buscar aquilo que eu quero. Será que eu estou sendo visto da maneira que eu quero? E aqui eu não vou entrar nem assim, né, pessoal, no certo ou no errado, né, a gente fala assim que na área de RH a gente nunca tem totalmente certo e nem totalmente errado, né? Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês que ir de terno numa entrevista é a melhor coisa, porque daqui a pouco a empresa é super descolada, trabalha em home office e não é necessário, né? Mas outras empresas vão ter essa cultura, né? De ter um funcionário um pouco mais formal, uma cultura mais formal, uma comunicação mais formal, e isso é importante. Então, não existe receita de bolo, né? Não existe o certo, totalmente certo, e nem o totalmente errado. Mas como que eu quero ser visto? Que imagem que eu quero passar, né? E tudo isso, eu acho que o que vem por trás disso é aonde eu quero chegar, né? E como que eu vou fazer para isso? Vocês terem em mente o objetivo de vocês, tá? Ok. Então, quando a gente fala isso, né? E as habilidades comportamentais, qual o perfil esperado, né? Eu acho assim, pessoal, que de novo, né, não existe receita de bolo. Pode parecer meio clichê isso que eu tô falando, mas não existe, né? Então, assim, de pensar com vocês, quais são as habilidades de comportamento? Diferente de habilidades técnicas, que isso eu posso aprender fazendo um curso, tendo uma experiência de trabalho, uma experiência de jovem aprendiz, de estágio, né? O que eu sei fazer, mexer em Excel, digitar, mexer em programas de internet, tudo isso é técnico, tá? Tudo isso a gente aprende, né? Habilidades comportamentais já são um pouco mais inatas, né? Já nascem com a gente, ou que a gente tem para desenvolver, mas já é um talento, né? Então, assim, vocês veem uma pessoa que toca piano super bem desde os 7 anos, né? É uma habilidade técnica, mas por trás disso ela utiliza alguma habilidade comportamental, seja, né, a forma dela querer se comunicar, talvez a pessoa seja tímida e, né, prefira tocar o piano do que conversar com as pessoas, né? Então, sempre que a gente pensa em habilidade comportamental, a gente pensa em características que vocês têm de comportamento que tenha a ver com o perfil de vocês, né? E o que vocês esperam disso? Então, por exemplo, eu sou psicóloga, né? É uma profissão que eu escolhi, que eu gosto. Eu acho que eu sou muito comunicativa. Eu acho que essa é a habilidade que eu mais tenho, assim, de comunicação, né? Eu converso muito, eu falo muito, eu falo ao mesmo tempo, né? Até já peço desculpas se estiver falando muito rápido também, mas acho que comunicação é a minha maior habilidade, né? E que eu acho que isso, na minha vida profissional, eu fui percebendo isso e fui fazendo disso, né, um instrumento para me levar onde eu quero chegar, o fato de me comunicar aqui onde eu tô, né? Então, de vocês pensarem quais são as habilidades que vocês têm, qual que é o perfil esperado que vocês têm, né, para vocês, e o que vocês podem melhorar, né? Porque, como eu falei, a comunicação é uma habilidade minha que eu acho que eu tenho de legal, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa que eu preciso desenvolver.
O contrário disso, eu sou muito tímida, eu não gosto de conversar, eu não me relaciono bem com as pessoas. Será que isso é importante para mim, onde eu quero chegar? Como que eu posso desenvolver isso, tá? Outra coisa, pessoal, não tem como a gente começar a se inserir no mercado, né, ou permanecer nele, principalmente a permanência, né, mas para o início também é super importante. Quem são os meus contatos, né? Claro que é importante vocês deixarem um currículo, mandarem um currículo, né? Mas o mais importante é vocês começarem a criar uma rede de relacionamento, né? Rede de relacionamento é a coisa mais importante que a gente tem para poder chegar onde a gente quer, de novo, né? O objetivo da gente, né? Então, eu quero, que nem o Seninha, que não tá aqui com a gente, eu quero ser um chefe de cozinha, ter um restaurante que trabalha com comida japonesa, né? O que eu posso fazer? Qual é a primeira coisa que eu posso fazer? Eu vou fazer um curso, eu vou conversar com pessoas da área que já são mais experientes, conversar com ele ou com algumas pessoas da área. O que essas pessoas têm para me dizer? Como é que foi a trajetória delas nesse sentido? O que elas fizeram? Qual foi o primeiro passo? Sempre assim, rede de relacionamento. Conhecer pessoas que trabalham com o que vocês querem fazer ou alguma rede de contatos nesse sentido. Conhecer pessoas, né? Compartilhar ideias e se aproximar de uma forma não interesseira e sim interessante, né? A gente sempre fala que relacionamento tem que ser interessante, mas não interesseiro, e de poder conversar, assim como a gente está aqui trocando ideias, né, na live sobre esses assuntos. Depois o pessoal vai trazer também a Camila sobre a profissão dela, a rotina dela. Então, sempre da gente poder conversar, hoje as redes sociais estão aí para isso, né? Às vezes a gente tem um relacionamento muito mais frequente, né, e muito mais próximo do quem tá na rede do que às vezes agora, principalmente com a pandemia, né, do que quem tá pessoal, às vezes do lado da gente, né. Então, busquem isso, rede de contatos, relacionamentos, pessoas que podem ajudar vocês a chegar onde vocês querem, tá? Ok. Currículo, pessoal. Currículo. É importante, tá? O currículo, assim, ele tem diversos modelos, ele tem diversas formas, tá? Mas o que é bem importante que vocês tenham em mente, né? O currículo, ele é sempre importante ter os dados de vocês sempre atualizados, o meu telefone, o meu e-mail, né? Eu sou de uma época onde a gente fazia uns e-mails ridículos, né? Assim, super assim, né? De criança, né? Então, assim, tentem ter um e-mail mais adulto, digamos assim, né? Um e-mail com o nome de vocês, sobrenome, enfim, para que possa ficar tranquilo, né? Os contatos de vocês, onde vocês moram, nome completo, né? Essas informações mais básicas. E as demais informações. Bruna, eu não tenho nenhuma experiência. O que eu vou fazer num currículo, né? Como é que eu vou montar um currículo se eu nunca trabalhei, se eu nunca fiz nada, né? O que a gente sempre orienta, né? Além dos dados, que é uma das coisas mais importantes, é vocês terem, naquele momento, qual é o objetivo, tá? Pode ser que isso mude, vocês, né? A maioria que são jovens, enfim, mas qual é o meu objetivo no momento? O meu objetivo é ingressar no mercado. Beleza, pode colocar isso. Eu quero ingressar no mercado na área de atendimento, né? Eu acho que eu me comunico bem, né? Fazendo um laço do que a gente conversou até aqui. Eu acho que eu me comunico bem, eu quero trabalhar com atendimento. Bom, então, o meu objetivo, que vai no meu currículo, é ingressar no mercado de trabalho na área de atendimento, por exemplo, né? Se vocês já têm alguma experiência, claro que é sempre importante colocar e de forma bem completa, tá, pessoal? Onde foi essa experiência, o nome do lugar ou o ramo que o lugar é, né? A atividade. O que vocês desenvolviam lá, rotinas. Bruna, mas foi só um jovem aprendiz. Não tem problema, né? Toda e qualquer experiência conta. Foi só um estágio vinculado ao ensino médio. Não tem problema, né? E às vezes nem é da área que a gente quer atuar, ou que a gente quer fazer, mas é uma experiência, né? É um local onde vocês aprenderam rotinas, onde vocês tiveram contato com pessoas, entenderam quais são as responsabilidades de um trabalho, né? Outra coisa, assim, colocar o período que vocês colocaram, foi um ano e 5 meses, né? Se foi curto, também não tem problema. Porque, assim, pessoal, o que é mais importante de um currículo? Que ele faça sentido para quem está olhando, né? Então, assim, eu saber que o Gustavo trabalhou 3 meses em determinado lugar,
e aqui agora ele está buscando, e aqui teve um período que ele não trabalhou, então tem que fazer sentido para mim quando eu for conversar com ele. Por isso que é importante ter todas essas informações. Trabalho voluntário, cursos de extensão. Se vocês estão estudando ainda, né? Eu tô terminando o ensino médio. Qual é a previsão de conclusão do teu ensino médio? É para o ano que vem? É para o outro? Faculdade, enfim, técnico, tudo a mesma coisa, tá? Se tiverem alguma dúvida. Outra ferramenta super importante que a gente tem hoje em dia, tanto para relacionamento quanto para buscar oportunidades, né, e gerar conteúdo, acompanhar conteúdo, é o LinkedIn, né? Então o LinkedIn ele é ótimo para isso. Quem não tem conta, eu sugiro criar, né? Porque ele é além de ser um currículo, digamos assim, virtual, porque tu vai conter todas as informações que vão estar no teu currículo. Tu pode interagir com as pessoas, né? Pode adicionar pessoas que são da tua área de interesse, da tua área de formação, né? Hoje o LinkedIn ele é uma rede social onde ele tem até compartilhamento de stories, assim, que nem tem no Facebook, Instagram, né? Que a gente está mais acostumado. Então ele gera muito conteúdo, ele gera muita interação, né? Então a gente é uma rede social que é muito utilizada para isso. E os recrutadores, né, que são as pessoas que acham, né, que buscam os profissionais também através do LinkedIn, eles utilizam muito, né? Então, daqui a pouco, assim, uma ferramenta que tem no LinkedIn, né? Eu gostaria de buscar um pessoal da área de publicidade. Então, eu vou digitar lá, publicidade Porto Alegre, né? Ou eu vou digitar o nome da ferramenta que eu gostaria de contratar essa pessoa que ela sabe mexer, né? Então, todos esses recursos a gente tem no LinkedIn. E é por isso que é importante ter a conta, assim, fazer a conta, né, acompanhar a rede social. Geralmente, o diferencial, assim, do LinkedIn é que tanto a gente pode ser encontrado por alguém que está buscando, né, profissionais, enfim, quanto ter interação, gerar conteúdo, compartilhar, né. Ele tem diversos recursos, né, que vocês podem utilizar. Então, para quem não tem ainda, minha grande sugestão, assim, é que possa entrar na rede e ir acompanhando, assim como a gente anda no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, poder fazer dessa uma rede, né? Cursos e eventos, né? Eu acho que isso é sempre bem válido e bem importante para que vocês possam complementar o currículo e se instrumentalizar também, né? Então, eu vi que tem um curso de extensão lá do assunto X que eu tô querendo fazer. Vai atrás, te inscreve, faz, né? Cuida se tem certificado de participação, de horas complementares, né? Para que tu possa também te instrumentalizar, ter esse conhecimento e também ser algo que tu possa contribuir para a tua formação e para o teu currículo, enfim, né? Então, acho que é bem importante, assim, é como eu falei para vocês, mesmo que não seja na área, né, o que isso traz para vocês de bom e que seja benéfico para que vocês tenham na construção da carreira, né, eventos, participar de eventos. Agora tem bastante coisa online, né, pessoal, durante a pandemia, então se a gente for atrás, a gente acha de tudo que é coisa, assim, né, então se vocês fizerem uma busca rápida, vocês vão achar bastante coisa, é bem legal. O que tá escrito ali? Desculpa que eu não tô vendo. Vagas e oportunidades, tá. Outra questão bem importante, assim, pessoal, é vocês procurarem vagas e oportunidades de trabalho, de estágio, de jovem aprendiz, né? Quando a gente faz uma busca, tem diversos sites que nos ajudam, né? O próprio LinkedIn, ele disponibiliza, né, um acesso de vagas e também direciona para páginas, né, de empresas que estão abrindo vagas, mas, como eu falei para vocês, é uma timeline, né? Então, vai rodando ali, o pessoal vai anunciando as vagas. Tem sites para isso, eu vou mostrar depois o site do PUC Carreiras, tá? Geralmente, vocês têm que fazer um cadastro, que daí é com aquelas todas as informações de vocês, essas basicamente que vão no currículo, né, para receber as oportunidades. Geralmente é uma busca um pouco mais ativa nesses sites, então vocês vão ter que ir no site, olhar as oportunidades. O que é bem importante de vocês fazerem aqui, né? Geralmente a vaga, ela tem requisitos, que é um campo que vocês têm que cuidar, né? Então, assim, geralmente para estágio,
não existe muito requisito, né? No sentido de que tudo que vocês tiverem a mais para agregar é um diferencial, tá? O estágio ele não pode ter assim essa obrigação de que vocês já cheguem lá com a experiência, porque é justamente o período onde vocês estão lá para aprender, né? O estágio é como se fosse um laboratório. Eu estou aqui para aprender e para desenvolver tanto as minhas habilidades técnicas, o que eu vou aprender a fazer na minha rotina, quanto as habilidades comportamentais, né? O que eu vou aprender, o que esse estágio vai me ensinar, tá? E vagas de emprego, né? Vagas de jovem aprendiz. O jovem aprendiz, ele é um programa que vocês têm metade do curso técnico e a outra parte teórica, que daí a parte teórica ela é desenvolvida em uma instituição, né, que tem o curso, e o restante, a prática, é feito na empresa. É uma ótima maneira de se inserir no mercado, né, porque tem muitas empresas que acabam contratando o jovem aprendiz depois, né, e se não contrata, fica com a bagagem, geralmente, aí de 2 anos, né, da experiência, então acho que é sempre bem válido. O estágio, né? Para o estágio a gente tem que estar estudando. Então, a gente tem que estar matriculado ou num curso técnico, ou no ensino médio, ou no curso de graduação, né? Então, faculdade. Então, se vocês estiverem matriculados, cursando algum desses, vocês podem buscar vagas que vocês possam concorrer, seja de estágio, jovem aprendiz, ou até mesmo emprego CLT, tá? Esse é o layout do site do PUC Carreiras, tá ali o site, né, PUC-RS/carreiras. Ali em oportunidade vocês conseguem ver as vagas que nós divulgamos, né, então assim, a gente tem vagas de todos os níveis, para ensino médio, para ensino técnico, ensino de graduação, né, são vagas de estágio e vagas efetivas para diversos setores, né, indústria, varejo, comércio, tecnologia. Diversas empresas de diversos ramos e portes trabalham com a gente, né? Para programa de estágio, para vagas, né? Então, assim, vocês fazem o cadastro no site do PUC Carreiras, colocam as informações de vocês e a cada dia a gente divulga vagas onde, pelo portal mesmo, vocês se candidatam e o currículo de vocês vai direto para a empresa, né? Fica ao acesso deles, ao divulgar a vaga, a empresa consegue ter acesso a todos os currículos que se candidataram nessa vaga para poder analisar, né, e chamar vocês para uma entrevista, enfim, conduzir o processo seletivo, tá? Então, esse é nosso site. A gente tem muitas vagas divulgadas, eu não sei dizer agora quantas, né, mas a gente sempre gira em torno de mais de 100 vagas, né, por mês. E como eu falei para vocês, de vários nichos, né, níveis, então é bem amplo, tá? Aqui estão os nossos contatos, eu já tinha passado meu e-mail para vocês, tá? Esse aqui são as nossas redes. Eu não passei o telefone presencial porque a gente não está com atendimento no momento, em função da pandemia, né? Mas a gente está totalmente disponível nesses canais de redes sociais. A gente sempre tenta gerar bastante conteúdo assim para as redes para poder interagir com vocês, né? Entender o momento. E-mail, enfim, WhatsApp, telefone, tem meu e-mail também ali para cima. Então, fiquem bem à vontade, né? A gente conta com vocês para continuar o nosso trabalho, né? De poder inserir pessoas no mercado de trabalho. Então, contem com o PUC Carreiras e comigo também. Tá, pessoal? Obrigada. Ok. Se alguém tem alguma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta, mas vamos às apresentações primeiro. Tá bem. Camila, por favor. Bom, meu nome é Camila, eu sou formada em jornalismo e hoje eu trabalho com produção de conteúdo para mídia social, né? Empresas entram em contato comigo para que eu administre suas redes sociais. Mas como que eu cheguei nesse momento, né? Eu me formei em jornalismo e no primeiro momento eu fiz tudo isso que a Bruna falou, fiz meu currículo e fui lá bater de porta em porta. Cheguei, então, a trabalhar com assessoria de comunicação, né? Fazendo o background aí de uma pessoa, no caso era um político, né? Então, eu fazia as matérias para o site dele, para as redes sociais. Daí, nisso, eu passei para a TV Assembleia. Da TV Assembleia, eu fui para o Ministério Público. Porque o que aconteceu? Nessa época,
as empresas estavam vendo que as pessoas estavam consumindo mais notícias pela internet, mais do que jornal, mais do que rádio, mais do que a própria televisão. Então, o Ministério Público precisava de alguém que fizesse essa parte de jornalista e também mídias sociais. Daí eu implementei lá o canal de YouTube do Ministério Público, né? Então, eu passava durante o dia coletando as informações, trocando com os meus colegas jornalistas na redação, para pegar tudo o que eles faziam de matéria do jornalismo, eu passava, então, para vídeo, fazendo uma espécie de telejornal dentro do YouTube. Nesse meio tempo, surgiu alguns clientes que estavam vendo esse meu trabalho aparecer e eu ia fazendo o trabalho para eles, final de semana, de noite, e chegou um momento em que eu precisei escolher, ou eu vou continuar fazendo o meu trabalho dentro de uma empresa, recebendo certinho o mesmo valor todo mês, ou eu ia me aventurar no empreendedorismo, né, que seria fazer exatamente o que eu estava fazendo, mas para atender outras pessoas ao mesmo tempo. E foi o que eu fiz. Acontece que logo depois que eu me formei, eu e uma amiga, que hoje é minha sócia, a gente criou um blog, que é o Blog Tears. Na época era Blog Tears Formaturas e hoje é Blog Tears Festas. A gente produzia já conteúdo para a rede social desde 2013. Na real, desde o início da faculdade, né? Porque eu entrei na faculdade em 2007, foi o boom do Twitter, não sei se vocês usam Twitter ainda, né? Mas não sei se vocês lembram do caso da Isabela Nardoni, que foi aquela menina que os pais mataram, jogaram pela janela, e foi o boom do Twitter, porque foi um professor de direito tweetando todo o tempo dentro da sala de julgamento, e daí foi que, meu Deus, precisamos estar realmente em todas as redes sociais, porque as pessoas agora estão se comunicando. A gente não depende de um jornal, a gente não depende de uma emissora de televisão. Todo mundo está produzindo conteúdo. Então, desde 2007, a gente vem se adaptando aos formatos. Quando a gente produz conteúdo para o YouTube, a gente tem que entender que ele é um vídeo retangular. Por isso que quando a gente entrou hoje, né, para fazer essa live, a equipe toda disse, não, todas as telas de celular e de computador têm que estar na horizontal, porque nós vamos transmitir pelo YouTube. Então, é a mesma coisa que hoje eu faço para diversas empresas. Elas me contratam para que eu consiga passar as informações de serviços, de produtos para as suas redes sociais. Se é no feed do Instagram, ele é quadradinho. Se ele é para os stories, ele é vertical. Cada rede social tem o seu formato, a sua linguagem, e é nisso que eu venho me especializando aí nos últimos anos. Então, todo esse trabalho com rede social, hoje eu trago aí na bagagem todo o meu estudo em jornalismo, mas tem muito profissional novo que está chegando mesmo sem a formação acadêmica. E isso é muito legal de compartilhar aqui com vocês, porque é a geração mais jovem que está dominando isso. Então, claro que é importante ter formação, mas tem muita gente que tem já habilidades natas, então é só aprimorar. Tem muito curso de extensão, tem muito curso gratuito rolando hoje durante a pandemia de uma forma online, né? Então, assim, os bastidores da produção de conteúdo é tu entender principalmente uma coisa que a Bruna trouxe, né? O que é marca? Tu tem que entender o perfil do teu cliente, o perfil do consumidor do teu cliente e tentar se comunicar com ele, porque a marca não é o que eu digo que eu sou, é o que os outros pensam, falam e sentem quando escutam o meu nome. Hoje, quando o assunto é produção de conteúdo, muita gente vem buscar na Tears, né, que é a nossa empresa, para produzir esse conteúdo. E é muito legal que eu vou conseguir fazer vários links aí com o que a Bruna veio falando anteriormente, porque o que acontece?
a gente precisa ter um bom relacionamento desde a faculdade. Tá? Já vou trazer alguns exemplos quanto a isso. Por exemplo, hoje eu estou aqui falando sobre a minha experiência profissional, porque um colega meu de faculdade lembrou de mim quando esse era o assunto. Eu tenho vários clientes que vêm por indicação de professor, né? Então, tu precisa pensar na tua carreira desde o momento em que tu está estudando, porque essa imagem que tu está construindo vai fazer com que lá na frente tu receba alguma indicação, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um relacionamento, por mais que eu tenha saído dos lugares onde eu trabalhei, é muito importante saber chegar, mas também saber sair, né? Porque tu não pode fechar a porta, tu tá saindo porque tu tá em um outro momento da tua carreira, né? Eu fui repórter, cheguei a fazer alguns trabalhos na apresentação ao vivo, fiz assessoria na parte de política, na parte jurídica, né, por conta do Ministério Público. Trabalhei, então, no setor público e fui para o setor privado, né? Então, é muito importante que a gente também saiba deixar aí as portas abertas para que um colega entre em contato, que peça uma informação, que te indique um cliente. E na parte, realmente, da produção de conteúdo, é uma área assim, que realmente desperta muito na gente a vontade de fazer dar certo, porque tu é contratada de uma empresa, só que tu não está lá no dia a dia da empresa, mas o teu trabalho impacta diretamente na empresa. A gente é praticamente uma comunicação terceirizada, né, porque a gente não está dentro da empresa, mas a gente precisa vestir a camiseta e trabalhar para o bem daquela empresa. E eu saí do Ministério Público para fazer isso para várias empresas. Então, na real, eu estou vestindo uma camiseta por cima de outra camiseta. E isso tudo requer planejamento, né? Eu preciso pensar que no meu dia tem 24 horas, 5 horas para dormir, e eu tenho que atender todos os clientes dentro desse período. Então, é aí um jogo de cintura que tu também tem que fazer com o teu orçamento, né? Quando eu trabalhava tanto na TV Assembleia como no Ministério Público, independente do que eu produzia, eu recebia, né? Como produtora de conteúdo para essas redes sociais, eu preciso entender que para poder pagar minhas contas, eu preciso ter um número X de clientes fixos e posso ter um número X de clientes pontuais, que tu vai ali, faz uma coisa, entregou, acabou, sabe? Então, é muito importante para que os jovens que queiram trabalhar com redes sociais, produzir conteúdo para as redes sociais, entendam que não vai ser de uma hora para outra, tá? Eu posso trazer aqui também alguns exemplos de clientes que a gente já atendeu, que tinham a intenção de se tornar um influenciador digital, né? Hoje se fala muito em influenciador digital. E a gente precisa primeiro separar duas coisas. Existe tu ser popular e tu ser influenciador, né? Ser popular é tu ter muitos seguidores, mas esses seguidores realmente te acompanham? Realmente aceitam as tuas indicações? Vão lá comprar o que tu está indicando? Nem tanto, né? Hoje em dia os micro-influenciadores estão muito em alta, né? Então tu vai numa cidade pequena, como eu tô agora, eu tô na minha cidade de Natal nesse momento, tu não tem um mega influenciador aqui, mas tu tem que olhar na cidade quem é a menina, quem é o menino, quem é a mulher, porque tu não adianta tu ter uma loja que vende para um público 30 a mais e querer colocar uma garota propaganda de 15 anos. Então, o principal ponto é tu conhecer o seu público. Se alguém vier e disser para vocês que o melhor horário para postar nas redes sociais é às 9 horas da noite. Eu sempre brinco que tem muito professor que fala. Eu digo, olha, se alguém te fala isso, se cuida, porque não é bem assim. 9 horas da noite, para quem? Quem é o teu público? Né? Se é para uma mulher da faixa dos 30 que está querendo consumir moda, pode ser legal, mas tu já pensou, claro, tirando a pandemia, que nós estamos num momento à parte, mas tu já pensou postar às 9 horas da noite de uma quarta-feira se teu objetivo é atingir o público masculino? Quarta-feira, 9 horas da noite, provavelmente está tendo jogo de futebol.
Então, o principal é tu conhecer realmente com quem que tu tá conversando, né? Outra coisa que também vale lembrar é a questão de identidade visual, porque a tua marca não é só também aquilo que tu transparece para as pessoas, tu transparece confiança, credibilidade, mas nas redes sociais não é tu o tempo inteiro que está ali falando, vai ser um card, vai ser uma foto, então tudo tem que estar numa harmonia. Então, se tu parar para ver, todas as publicações do Centro da Juventude de Alvorada, eles têm um padrão visual, ele é amarelo, ele tem o bordô e ele tem o branco. Tu não vai chegar do nada e vai ver uma publicação roxa com azul, por exemplo. Daí aquilo ali não tá fechando naquilo ali. Claro que tu pode mesclar cores de uma forma estratégica, mas é importante tu trabalhar a tua identidade, porque quando passar, porque a gente sabe que hoje em dia a gente não tá o tempo inteiro com o celular olhando todas as legendas. A gente tem aquela mania de ficar rodando e algo precisa chamar atenção para te parar, né? Então, tu trabalhar a identidade visual, assim que a pessoa vê aquelas cores, ela sabe com quem que ela tá falando, ela não precisa nem parar para ler quem foi o arroba que postou. Então, assim, a gente quer colocar a agenda da semana das atividades do CJ, vamos trabalhar as cores do CJ para que quando os alunos vejam nas redes sociais, saibam que é o CJ que está postando, né? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? E a mesma coisa em relação ao blog. No nosso caso, a gente trabalha com o setor de eventos, que é um dos setores mais afetados agora com a pandemia, porque teve que parar tudo, né? Então, a gente está tentando mostrar o que pode ser feito durante a pandemia, né? Por exemplo, agora já voltaram os salões de beleza, que o presidente disse que é atividade essencial, né? Então, as noivas, as formandas podem fazer aí teste de cabelo e make. É uma forma de manter o profissional ativo, recebendo, porque está no momento em que a economia também está complicada, o setor está parado, e ao mesmo tempo, tá, beleza, ela fez esse gasto agora para fazer o teste de cabelo e make que a gente estava sugerindo, e lá na frente ela não vai precisar ter esse gasto, porque quando ela for fazer a festa, ela já tem ali o que ela decidiu. Então, a gente precisa entender qual é o nosso público para tentar dialogar com ele, né? Essa é a principal premissa de um produtor de conteúdo digital, assim. E basicamente, assim, o que eu tenho para compartilhar é isso, e daí eu aguardo as perguntas de vocês para que a gente consiga desenvolver mais, porque se eu for começar a falar, a gente vai até tarde, porque realmente é um assunto que tem muitos detalhes, mas que cada um deles acaba sendo um elo para o próximo, né? Tu saber a linguagem que tu vai usar, se tu vai usar emoji na legenda ou não, por que usar emoji na legenda, sabe? Eu gosto de dar um exemplo em relação a isso, que tu não sabe como é que a pessoa acordou. A pessoa pode estar num bom humor e vai ler aquele, bom dia, estamos com... legal, bom dia. Agora, se tu pega um de mau humor, bom dia, né? Ele tá lendo aquela legenda com o humor dele. Então, quando tu coloca um emoji, tá colocando a emoção na legenda para que ele se sinta uma empatia naquilo ali. Tu vai botar um smile, vai botar um coração para tentar puxar a emoção que tu quer. Então, tudo na produção de conteúdo tá amarrado. Não é simplesmente vou pegar uma foto e vou publicar, sabe? O trabalho do produtor de conteúdo leva tempo realmente. Por exemplo, um vídeo no YouTube para uma youtuber, que a gente atende uma youtuber na área de moda. Aqueles vídeos que ela vai trocando de roupa e demora muito tempo. Por quê? Porque tu tem que saber a roupa que tu tá, o movimento que tu fez, tu vai lá, troca de roupa, liga a câmera de novo e tu tem que fazer o mesmo movimento, e depois de tudo gravado tem ainda a edição, né? Quem quer se tornar youtuber, que é uma profissão aí que tá atraindo cada vez mais os jovens, precisa ter consciência que não é simplesmente chegar, ligar o telefone e dar o REC
e achar que vai fazer sucesso na semana seguinte. Uma das nossas clientes iniciou um canal no YouTube e ela precisou investir praticamente 1 ano para começar a ter resultado financeiro, né? Tu precisa fazer todo um planejamento, qual é o teu público, o que o teu público quer consumir de conteúdo, porque não é o que é interessante para ti, é o que é interessante para o teu público. Daí tu vai produzir, tu vai gravar, tu vai editar, tu vai divulgar. E isso sistematicamente, porque não adianta tu postar um vídeo hoje e daqui 1 mês postar um outro vídeo e achar que tu é um super youtuber. Tu tem que postar sistematicamente até a plataforma te achar interessante, até tu criar uma comunidade com vários seguidores, para então tu começar a ter um parceiro que vai dizer, eu quero te patrocinar, eu vou fazer todas as tuas unhas, eu vou fazer teu cabelo, eu vou te dar uma roupa, tu faz umas fotos para mim e me manda. Então, assim, começa também com muita permuta no início. Então, assim, é preciso ter uma consciência de que a carreira, tanto de digital influencer, como de blogueiro, de youtuber, ele tem aí um tempo de maturação. Tu tem que fazer realmente um planejamento de carreira e saber quem é teu público para poder comunicar tudo isso. Mas assim, como eu disse, vou já direto abrir para as perguntas, senão eu me empolgo e a gente não para nunca. Ok. Temos perguntas dos internautas. Vamos dar uma lida aqui. Kelly Kissel. Qual seria a dica essencial para quem quer entrar nessa vida de empreendedorismo? Primeira coisa é planejamento, tá? Eu, quando decidi sair, eu coloquei na balança o que eu estava ganhando com o meu emprego fixo e o que eu estava ganhando com os freelas que eu estava fazendo no final de semana. Daí eu disse, bom, por enquanto o meu emprego ainda está me mantendo. Com isso aqui eu não pago minhas contas. Então, o que eu preciso fazer para que o meu extra empate com o meu fixo? Daí eu comecei a colocar um planejamento mesmo. Olha, eu preciso fazer um curso tal para me entender mais de finanças, porque afinal eu vou estar com minha finança mais volátil. Enquanto eu estava trabalhando no fixo, eu fui fazendo cursos para aprimorar o meu empreendedorismo mesmo. Eu comecei a empreender enquanto estava no fixo, para depois conseguir sair. Outra coisa que eu fiz, baixei um degrau do meu nível de vida, comecei a economizar para que quando eu saísse eu tivesse uma reserva de emergência, entende? Quem vai começar ainda estudante, que está aí na casa dos pais, que não tem esse custo de vida ainda, pode já fazer um planejamento direto. O que eu quero fazer? Por exemplo, eu vou fazer... eu sou muito boa na cozinha, vou empreender na área da gastronomia, né? Que era o caso do Seninha, que acabou não conseguindo participar conosco. Ele empreende na área da gastronomia. Mas o que tu precisa, principalmente quando tu quer empreender, que é uma coisa que eu tenho alguns clientes nessa área, tu precisa saber o teu custo. Eu vou fazer um bolo, eu vou usar tanto de farinha, tanto de açúcar. Bom, o bolo me custa tanto, mas tem mais. O tempo de preparo, a minha dedicação, a água, a luz, o gás. Quanto que esse bolo vai custar, então, para eu poder ter lucro? Então, para te empreender, tu precisa ter um bom conhecimento do que tu quer fazer, né? Quais são tuas habilidades, quais são as habilidades que tu precisa ir atrás para te poder fazer o negócio acontecer, tu entender qual é o teu custo, para te também poder botar um preço justo em cima, que senão tu vai acabar, muito empreendedor acaba não dando sequência, porque acaba pagando para trabalhar, porque está cobrando muito pouco, né? E tem alguns que acabam cobrando demais, que não conseguem daí o cliente, porque daí tu tá afastando também, tu precisa conhecer o mercado onde tu vai atuar. Ok. Débora? Bruna, eu tenho para ti. Uhum. Como é o mercado de trabalho para quem está cursando psicologia? Tu teve muita dificuldade nisso quando começou? Então, Débora, a psicologia, assim, da época que eu era estudante, né, e hoje eu vejo como profissional também,
ela é assim, tem diversas áreas de atuação, né? Mas o que a gente costuma ver em termos de mercado, né? Eu acho que tem três grandes atuações que não necessariamente uma exclui a outra, e que talvez ela em algum momento até se complemente, né? Mas hoje a gente vê a área clínica, né? Que geralmente não tem nenhum estágio remunerado, né? O curso de psicologia, por ser um curso da área da saúde, ele tem, pela grade curricular, né, que é o currículo com as disciplinas, ele tem os estágios obrigatórios, mas aí não existe remuneração, né? É uma atividade complementar ao curso, como outros cursos têm, né? O que é muito forte, assim, no mercado de psicologia hoje é a psicologia organizacional e do trabalho, né? Que é onde eu comecei, né? E que também faz parte do que eu faço hoje. Apesar de estar um pouquinho mais voltada para a área de carreira, né? Que, como eu falei, se complementam. Mas, geralmente, o que a gente mais costuma ver em termos de mercado é essa área. A área de trabalho, a área organizacional, né? A presença do psicólogo nas empresas, nas organizações, né? Não sei se lá no CJ tem psicólogo, possivelmente sim. Né? A Pamela. Tem. Então faz uma atuação assim muito pensando a organização, os sujeitos que estão ali, né? Também pode atuar de uma forma um pouco mais clínica, né? Geralmente as pessoas às vezes têm duas, porque a carreira da gente não quer dizer só uma coisa, né? Eu posso ser uma psicóloga que trabalha com carreira, mas eu posso atender na área clínica também, fora do meu horário de trabalho, né? Mas, assim, para o mercado que eu mais vejo hoje, assim, de vagas tanto de estágio quanto vagas efetivas, né, programa de estágio, programa de trainee também, que é quando está se formando, logo depois de formado, é para a área do trabalho, assim, para o mundo do trabalho, né, em termos de mercado mesmo. Eu posso falar um pouquinho que foi uma das cadeiras que eu mais gostei, foi Psicologia da Comunicação, né? Então, na comunicação, tu também precisa muito desse olhar para o outro, porque daí entra naquilo que eu falei, né? Tu precisa conhecer o teu público, e essa questão tem muito psicólogo aí também produzindo muito conteúdo, né? E indo para essa área também. Eu acho assim, Camila, que hoje as pessoas atuam, né, não só naquilo que a gente vê, assim, a empresa ali, a minha mesinha, né, o que eu faço. Acho que a gente ampliou muitas possibilidades, né, com a tecnologia, com a inovação, né, com as diferentes formas que a gente se relaciona no trabalho e fora dele, né, mas eu acho que esse tipo de questão que tu está trazendo é bem importante, porque é que a gente vem falando já de marca, né, de que maneira que eu quero ser vista, como que eu vou me lançar para essa rede social, para essas pessoas que me acompanham, né? Vai ser um perfil profissional, vai ser um perfil pessoal que eu vou divulgar esse conteúdo? Travou? Bruna? Ok, a Bruna aparentemente caiu. Acho que ela caiu. Acontece, gente. Live, coisa ao vivo não é mole. É isso. Vamos lá. Eu tinha uma pergunta que era para a Bruna, mas também pode servir para ti, com certeza. Uhum. Que é o quanto a visão que as pessoas têm de ti influencia tanto no mercado de trabalho digital quanto no mais comum. Olha, eu vou te dizer que já influenciou tanto que eu acabei indo buscar uma psicóloga. Então, eu poderia até dizer que o trabalho dela é fundamental, porque ela faz com que cada um de nós consiga entender que somos únicos, né? E é que a gente precisa entender que a gente vai ser aceito por um grupo e não vai ser aceito por outro. Né? Não tem como agradar gregos e troianos, nem Jesus Cristo, que morreu por nós, agradou todo mundo, né? Então, eu já fui muito dependente da opinião dos outros. Hoje, venho trabalhando para não ser, porque assim como tem a produtora de conteúdo Camila, como tem o blog Tears, vai ter um outro blog,
vai ter uma outra produtora de conteúdo e ela vai ter os clientes dela, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. A gente realmente precisa saber quem a gente é, que entra na parte do autoconhecimento que a Bruna vinha falando, né? E acreditar. Quando a gente acredita no que a gente está fazendo, acredita no nosso potencial de trabalho, nosso potencial de entrega, a gente vai passar a verdade. Quando a gente faz o que a gente, não sei, se tu não sabe, diz para o teu cliente, olha, não conheço isso, mas estou aqui para te ajudar e a gente pode aprender junto. Esse cliente fica contigo. Quando tu diz que tu sabe e tu não sabe e entrega uma porcaria, ele vai sair e não vai falar bem de ti. Agora, quando tu chega para um cara e diz, olha, eu não sei, mas eu tenho quem saiba e vai trabalhar, vou chamar para trabalhar comigo ou eu vou te indicar, ele também vai falar bem de ti, porque tu foi honesta. Então, sempre quando tu faz tudo com verdade e e passa essa segurança, isso não vai abalar a tua imagem, né? Mas claro que o teu jeito vai agradar algumas pessoas, vai desagradar outras, mas isso faz parte do jogo e tu perdeu um cliente aqui, tu vai ganhar outro ali na frente. Então, eu acho que aos poucos a terapia, a psicologia, estando do outro lado do balcão, né, como cliente, me fez entender isso, sabe? E a minha formação, a minha família sempre me fez também acreditar muito em mim. É normal que a opinião alheia às vezes afeta. Existem haters na internet, então quem trabalha com internet também precisa estar ciente disso. Em alguns momentos vai abalar, a gente vai ficar triste, a gente não vai querer aparecer nos stories naquele dia, mas bola para frente no dia seguinte, porque tu tem pessoas que te seguem, que gostam de ti e estão apoiando o teu trabalho. Ok. Débora, alguma pergunta? Seja bem-vinda, por favor. Que bom conseguir voltar. A gente tinha alguma pergunta do público ou não? Tem? Tá. A Tati perguntou para ti, Camila, tu pode compartilhar algumas dicas de aplicativo de celular que auxiliam na produção de conteúdo? Sim, assim, são 3 que eu geralmente indico porque eles são gratuitos e funcionam super bem, que é o Canva para produção de cards, tanto para o feed, que são os quadradinhos, como os verticais, tá? Porque é uma coisa muito importante, quando a gente coloca uma foto quadrada nos stories, o Instagram faz aquele degradê, né, automático. Daí fica, se tu colocar 3, 4 fotos quadradinhas, a cada stories vai ser uma cor diferente. Daí tu não perdeu completamente a identidade da marca. Então, para te fazer cards verticais, também dá para usar o Canva. Tu pode colocar fotos quadradas dentro de uma arte, porque daí tu vai escolher qual é a cor que vai estar no fundo, vai ser a cor do teu negócio, da tua marca. Eu, no meu pessoal, por exemplo, eu sou uma marca, como disse a Bruna, né? Todo mundo é uma marca. Então, eu tenho as cores que eu gosto de usar no meu Instagram pessoal. Assim como no Instagram do cliente vai ser outra cor, no Instagram do meu negócio vai ser outra cor. Até se vocês forem olhar nos stories do CJ, quando eu fiz a chamada para live, tinha uma cor de fundo, né? Quando eu fiz a mesma chamada no blog, eu usei outra cor de fundo. Outro aplicativo muito legal para quem quer aí se aventurar como youtuber e vai começar a gravar os vídeos com o celular é o aplicativo InShot. Ele é ótimo para edição de vídeos, ele é bem completo. Outro aplicativo legal é o Mojo, né, que faz animações aí nos stories. Vamos ver o que mais tem de aplicativo legal. O Lightroom é um aplicativo bem legal para trabalhar a edição de foto. Geralmente, ficou uma foto que está meio escurinha, ou tu quer fazer um trabalho de puxar mais a cor, de botar o céu bem azul. Esse aplicativo é bem legal. Ok. Produção, como estamos de tempo? Ok. Eu tenho uma pergunta para a Bruna. Oi. Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente vai em entrevistas de emprego, seja só para
Me fugiu a palavra agora. Que legal. Estágio? Para estágio, exatamente. Seja para estágio ou para trabalhos convencionais, tem aquele exame psicotécnico, né? Uhum. Poderia explicar como é que funciona aquilo? Sim. Geralmente, Gustavo, essa é uma metodologia, digamos assim, né? Ou, na verdade, é muito mais uma ferramenta e um instrumento que as empresas utilizam, né, para complementar a avaliação desse candidato, né? Então, cada empresa tem geralmente um tipo de processo seletivo. Às vezes o processo seletivo é para um cargo, para um nível, às vezes para outro, né? Então, na verdade, isso que tu comentaste, né, do psicotécnico, enfim, a gente chama de avaliação psicológica, tá? Tem psicólogos que são especialistas em avaliação, né? Que atuam com isso, só com isso, né? Então, eu tenho uma empresa, eu quero lá contratar alguém para determinado cargo, né? Estágio ou efetivo, mas eu gostaria de fazer uma avaliação e eu não tenho psicólogo na empresa. Como é que funciona isso, né? Então, a avaliação é feita sempre por psicólogos, tá? Nenhuma outra categoria de profissão pode fazer avaliação psicológica, né? Às vezes a gente confunde com testes da área até da medicina, né? Mas médico não pode fazer avaliação. Quem faz é destinado ao psicólogo, né? Então, esse psicólogo é um profissional que é habilitado para isso, ele tem um conselho que rege a profissão, que é o CRP, né? CFP, que é o Conselho Federal, ou Conselho, no caso nosso aqui é do Rio Grande do Sul, de Psicologia, que dá todo o aparato e o suporte para que o profissional desenvolva essas atividades, né? E aí, dentro da avaliação psicológica, né, o profissional ele vai avaliar o candidato não no sentido clínico, tá? Eu não vou estar lá para avaliar para saber se a pessoa tem algum transtorno, se ela tem alguma doença. Esse tipo de avaliação que a gente está comentando é do contexto, do âmbito, assim, do mundo do trabalho, né? Da área profissional. Então, o que geralmente acontece, né? Ele é um instrumento, uma ferramenta que a gente utiliza como um plus, né? Com um combo dentro de um pacote de avaliação, né? Então, eu vou te avaliar numa entrevista coletiva, eu vou te avaliar numa entrevista individual por competência, onde eu vou te fazer perguntas relacionadas a competências. Eu posso te avaliar numa dinâmica de grupo, que tem uma atividade para fazer em grupo, né? E posso também te avaliar, obviamente, na avaliação com os instrumentos que são os testes, né? Como eu falei para vocês, não são testes que avaliam condições de saúde, né? De saúde psicológica, enfim, saúde mental. E sim, geralmente ele é para avaliar competências. Dentro disso, a gente tem testes psicométricos. E agora me fugiu o termo do outro, mas o psicométrico ele sempre vai medir em percentil, né? Então vai te dizer ali, o Gustavo ele tem uma inteligência de 90%, né? De acordo com a média para homens da idade dele, né? E tem outros testes que vão falar sobre personalidade. Então o Gustavo ele tem uma tendência a ser mais extrovertido, mais comunicativo, né? São diversos instrumentos, né? Geralmente, assim, não é algo que vai te tirar de um processo seletivo, não é feito para isso, mas ele é sempre para ajudar o profissional ou ajudar a empresa a fazer uma definição, né? Daqui a pouco tem 2 candidatos que eu gostei muito numa avaliação e eu vou usar o teste para ver quem foi melhor no teste e aí eu vou tomar essa decisão. Então, é um instrumento que vai me ajudar, tá? Sempre nesse sentido. De novo, né? Não vão pelo que vocês encontram pela internet, não tem receita de bolo, né? Não tem nada a ver aquela história de não fazer o chão na autoescola, tá? Não se prendam nisso. Assim. Justamente porque geralmente o teste ele vem acompanhado de uma entrevista, de conhecer a pessoa, né? Por outros prismas, assim, outros olhos que não só aquele teste, né? A gente é muito mais do que a gente responde num teste. Né? Então, é um instrumento que ajuda, que vai ajudar para decidir. Então, existem diversos para avaliar inteligência, raciocínio lógico, comunicação, atenção. Daí, muito vai ver do que a empresa está buscando
e do que faz sentido. Então, geralmente a empresa já tem um psicólogo que faz isso, que está habilitado, ou ela contrata um terceiro para prestar esse serviço. Depois que a gente aplica, tem um resultado, o teste sempre tem a correção, sendo numérico, ou mais interpretativo, e a gente, como profissional, precisa devolver para a empresa uma espécie de laudo, dizendo que o percentil em tal habilidade foi essa, então, como eu falei antes, o Gustavo 90% o QI dele lá, a inteligência, e um teste que é um pouco mais interpretativo, falando de personalidade ou algum outro ponto que a gente precisa discorrer de uma avaliação, Não sei se eu te ajudei a responder a tua dúvida, se era isso que tu queria saber. Não. Ajudou bastante. Tá bem. A gente está nos últimos minutos, então queria agradecer a presença de vocês. Foi realmente muito interessante ter essa conversa. E queria saber se você tem alguma coisa mais a acrescentar para finalizar. Olha, eu gostaria de inclusive, primeiro agradecer, a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar dividindo aí um pouquinho, porque assim, é a pontinha do iceberg, tem muita coisa ainda sobre a profissão produtor de conteúdo a ser conhecida, Quem gostar dessa área, busque entrar em contato, realmente pesquisar, e estou completamente aberta, se quiserem mandar perguntas pelo Instagram, o direct, tá sempre aberto no Instagram, @tirsconteúdo. E nessa quinta-feira, no caso amanhã, eu vou participar de uma live no perfil Sou Empreendedora, falando um pouquinho dos bastidores da produção mesmo de conteúdo, com dica de aplicativo também, de como produzir, de como identificar o público. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, realmente, e querer começar a colocar a mão na massa e começar a transformar suas redes sociais aí em negócio, amanhã eu vou estar nessa outra live para mostrar os bastidores do negócio mesmo. Eu também, pessoal, gostaria de agradecer. Fico muito grata pelo convite feito, pelo CJ, pela participação. É um assunto que eu gosto muito de falar, que eu me sinto muito à vontade e gosto muito de compartilhar, de trocar, Hoje em dia a gente diz que processo seletivo não é só avaliação, ele é muito mais troca, da gente conhecer quem está ali com a gente, a empresa que a gente quer trabalhar. Então, eu acho que o mundo do trabalho ele vem mudando e a gente tenta sempre acompanhar isso, que é o que a Camila está trazendo, assim, da trajetória dela também. Agradeço o convite, fico à disposição, também o site do PUC Carreiras, vocês conseguem encontrar todos os nossos serviços, que a gente tem, além da divulgação de vagas, caso tenham interesse. E contem com a gente, contem comigo, contem com a gente fica à disposição. Obrigada. De nada, muito obrigado a todos também. Foi muito interessante, passaram um conhecimento que realmente eu tanto precisava, quanto não precisava e acabei aprendendo. Legal. É isso aí, então. Era isso, então.